Salve, meus irmãos em Cristo! Estamos aqui reunidos mais uma vez para glorificar ao Senhor através da palavra matemática. Hoje falando do gráfico da função exponencial. Nós já vimos que a função exponencial é a função onde a gente tem um número elevado a x. Por exemplo, 3 elevado a x, 5 elevado a x, 1 sobre 3 elevado a x. Qualquer número elevado a x configura uma função exponencial. Se eu tiver alguma coisa além disso, eu tenho uma composição com a função exponencial. Aí as coisas funcionam um pouquinho diferentes. Mas vamos aqui nos ater à função exponencial. Quando eu tenho uma função exponencial, eu tenho uma vantagem do ponto de vista do gráfico, porque o gráfico ele segue um padrão. Como assim, professor, um padrão? Vamos glorificar aqui. A gente tem o seguinte: quando a base da função é maior que 1, a gente fala que a função é crescente. O gráfico ele vai ser alguma coisa desse tipo. Eu começo devagar, passo para o 1 e cresço de forma mais rápida. É uma função crescente. A gente até fala que a função exponencial ela é uma função monótona. O que é uma função monótona? Ela só cresce ou só decresce. Ela não faz as duas coisas. Tudo bem? Então, se a base for um número maior que 1, eu tenho uma curva exponencial crescente. Já se eu tiver um número entre 0 e 1, eu tenho uma curva exponencial decrescente, que ela vai chegando próximo ao eixo x. É interessante destacar que esse gráfico ele pode ser desenhado, basta você pegar e atribuir valores para x e calcular os y. Só que a forma é tão clássica que só de olhar o tamanho da base, você já consegue estipular se a função é crescente ou decrescente. Maior que 1, ela é crescente, primeiro caso. Entre 0 e 1, decrescente, segundo caso. E esse gráfico ele apresenta algumas características que são importantes. Quais são? Ele sempre corta o eixo y no número 1, como os dois exemplos aqui estão mostrando. Ele está sempre no primeiro e no segundo quadrantes, tá? E a parte mais interessante, que mais chama a atenção da função exponencial. O gráfico nunca toca o eixo x, tá certo? O gráfico nunca toca o eixo x. Nas composições com a função exponencial, isso pode acontecer, o gráfico pode ficar totalmente diferente, as coisas são diferentes. Mas na função exponencial eu tenho que isso sempre acontece. Então o que acontece? O gráfico sempre passa no y pelo 1, está sempre no primeiro e segundo quadrantes, nunca toca o eixo x e é uma função monótona. Ela só cresce ou só decresce. Tudo bem? Isso é função exponencial. Se você gostou, se inscreva no canal, lembre-se disso, curta, compartilhe, comente. A sua participação é muito importante. Até a próxima.